E aí, senhores, tudo bom? Bom, vamos lá. Hoje eu vou postar para vocês análise de uma mão que ocorreu num jogo de Six Max. A gente já estava no Heads Up. Eu fiz uma pergunta para vocês o que vocês fariam no turn num vídeo anterior. E hoje eu vou fazer a análise completa dessa mão. Não é uma mão tão assim complicada, é uma mão relativamente simples. O raciocínio aqui. Mas eu acho que é muito interessante aqui a questão de leitura de oponente e a questão de size, né? De valor de aposta. Então, vamos lá, vamos mandar bala. Então, eu estou jogando heads up contra um jogador tight. Ele é bem mais tight do que a maioria dos jogadores ali. Normalmente joga mais por valor, não é um cara que blefa tanto. Claro que no heads up ele vai abrir um range maior de mãos em posição, mas não é um cara kamikaze, não é um cara que faz loucura assim, é um cara que joga direitinho, né? Que joga o jogo ali. Não é um cara que fica bingando, nada disso. Então vamos lá. Eu estou aqui no Big Blind e ele está no botão e ele faz 300, né? Ele põe um pouco mais que o mini raise. Era o size que ele estava usando aqui pré-flop, quando ele fazia aumento era nessa faixa de 300 mesmo. Eu resolvo dar o call com 9,10 aqui, que é uma mão que tem equidade. E contra um jogador desse tipo, a gente não vai jogar só valores, só mãos que a gente acerta, né? A gente vai jogar por blefe, a gente vai representar determinadas mãos. A gente tem um jogo ali, pode ter um jogo mais avançado, baseado na maneira como ele joga, como ele pensa o jogo. Dá pra gente jogar um jogo mais acima, vamos dizer assim, do que seria o normal do 3,50, que normalmente são jogadores muito fracos e que não pensam tanto o jogo. Ele já dá pra fazer alguns moves, fazer algumas coisas pra induzi-lo ao erro. Então vamos lá. Então ele colocou 300, eu dei call. O flop bate valete dama 4. Eu vou de check, né? Eu falo primeiro. E acho que nesse board aqui, ele se beta bastante mão, né? Valete dama ali, ele pode representar essas mãos e se beta valor também. Se ele tiver valor, obviamente ele vai se betar. Se ele tem um dama rei, um as e dama, um par de rei, um par de as, talvez um rei 10, ele se bet também. Esse tipo de mão. Então vamos lá, eu dou check, ele se beta também, se ele tem, por exemplo, um as e 10, ele pode se betar ou transformar até uma mão que ele tem ali em blefe, um par de 2, um par de 3, ele pode blefar. Aqui ele pode blefar, porque é um c-bet meio padrão, né? E a 360 aqui tranquilo, pode ser valor e pode ser também matar o pote ali, um blefe, vamos dizer assim, ou até um semi-blefe, um rei 10, por exemplo. Eu opto aqui por dar o call, um bet de 360 num pote de 990. Pelos nossos stacks, eu acho que é tranquilo eu dar esse call aqui e jogar o turn. No turn, eu posso dar um check, ver a ação dele e aí, eventualmente, dar um check raise, representar alguma mão de valor, claro que baseado no que ele fizer no turn, né? Aqui vamos ver o que ele vai fazer no turn. Então, call, aqui é tranquilo. E no turn bate o rei. Então eu faço a sequência, eu vou de check de novo e vou ver o que ele faz. Vou ver se ele checa behind, que aí provavelmente é muita fraqueza se ele checar esse behind aí, se ele der o check behind. Se ele der um bet, vamos ver o valor do size que ele beta nessa parada. Então eu dou check, ó, e ele beta 960 no pote de 1,350. Então para mim, isso aqui é muito valor. É muito valor esse size de 960 que ele faz, né? Ele não gostou desse turn porque esse turn ele abre muitos draws, ele abre draw de sequência, flush draw, então fica uma situação, o pote para ele tá bom, já 1350, então ele beta para mim, aqui ele está betando o valor, protegendo a mão dele, é isso que ele representa para mim nesse turn, sendo um jogador tight. Então assim, ó, tô muito forte, se você quiser pagar em draws, você vai gastar muito dinheiro, você vai pagar caro esse draw, né? E aí quando eu vejo que é muito valor nesse turn que ele tem na mão dele, mas não acredito que seja um as e 10. Porque o as e 10 ele não faz um size tão alto que ele pode me tirar da mão, né? O as e 10 ele tá nuts nesse turn e o river só um flush que teoricamente pode
prejudicar ele nessa mão. Então, esse valor dele, não coloco ele em As e 10. Acho que Nuts ele betaria menos, ele betaria ali o que? Tem 1350, uns 500, né? 550, alguma coisa nessa linha, para tentar tomar o call no turn de novo. Esse 960 é uma pancada, né? É uma bomba, é muito forte. Então é uma mão que ele não está nuts, né? Ele está protegendo desses draws. Como eu vejo muita força na mão dele, né? O pot já está com 2.310 e ele está com o stack para trás de 2.574. É praticamente o valor do pot que ele tem para trás. Eu acho que a melhor ação aqui, se eu vejo que ele tem muito valor, mas que a minha mão é melhor do que a dele, que é o que eu estou vendo aqui, pelo size dele do turn, eu volto ao in. Porque eu sei que ele tem muito valor e que ele dificilmente vai pagar. Ah, Madeu, o que ele tem de muito valor? Olha, o que eu vejo é assim, o size dele demonstra que ele acha que ele está gigante, né? Que ele acha que ele está muito forte, apesar de não estar nuts, ele coloca ele numa mão muito forte. Pode ser um par de as, pode ser um rei dama, pode ser um rei valete, pode ser um valete dama, uma trinca de 4, né? Podem ser essas mãos, até uma trinca de dama. Trinca de dama no flop não sei se ele betaria, mas pode até ser betar para esconder um pouco a trinca. Trincas, 2 pares, é o que eu coloco no range dele aqui, provavelmente, que ele acha que tem muita força. Ou, eventualmente, um par de as. É que o par de as, para esse turn aí, ele já perdeu força, né? Porque está perdendo de muitas mãos. Está perdendo de muitos 2 pares, aí, um rei valete, um valete dama, mãos desse tipo. Então eu volto ao in por isso. Né? O grande segredo aqui é o fato do cara ser tight, né? Que não é um kamikaze, e o valor do size que ele faz no turn, que ele escancara para mim que ele tem muito valor, porém menos do que a mão que eu tenho. É um valor menor do que o valor que eu tenho. Né? Então eu volto ao in para já liquidar a mão aqui. Ah, Matheus, se ele está demonstrando que ele tem muito valor no turn, por que você não dá o call e no river, por exemplo, você pega e chova? Isso é uma pergunta que muita gente pode falar. Por que não call só aqui no turn, ao invés de dar esse raise que eu dei all-in? Só call no 960, o pot vai ficar com 3.000 e tanto, ele vai ficar só com 2.500 para trás. River você pega e chova. Porque é o seguinte, dependendo da mão que ele tem ali, do valor que ele tem na mão dele, o river pode espantar ele da mão. Tá? Eu vou soltar a mão aqui e a gente vai fazer essa análise para ver o que por exemplo, no river poderia, eu posso chovar essa parada e de repente ele pode foldar, né? A mão dele pode perder valor. Então vamos lá, eu dei o all-in e ele deu o call. Ele tinha um valete dama, ele tinha 2 pares. Pensa o seguinte, eu dou call só aqui, nessa parada, eu não volto all-in, e aí no river bate um 10. Fica ruim para ele, né? Porque os 2 pares dele, horrível, um A seguiu. Eu também vou ficar com medo, quer dizer, vai ser uma carta ruim aqui para mim, esse river bater um 10, porque eu fico com a mesa. E aí talvez não tenha mais ação e fica uma jogada ruim se você der esse call. Outras cartas que podem bater e frear a ação dele. Bate um as, o 10 segue. Querendo ou não, se eu chovo, é ruim. Ele sabe que eu também estou jogando valor aqui e que nesse river provavelmente eu vou chovar um 10. Né? Pode ser um rei 10, que eu paguei no turn de par e 2 pontas. Então eu posso ter esse 10, está no meu range. Então a dobra do rei, por exemplo, olha como é ruim a dobra do rei se eu dou call nesse turn. Ó. No river dobra o rei. Eu pego store all-in, pode ser que ele fold as 2.500 fichas dele ali. Porque o valete e dama são 2 pares, mas aí a dobra do rei, eu posso ter uma trinca na minha mão aqui. A dobra do 4. Dobro o 4 e eu chovo o river. Muito ruim para ele, porque ele está perdendo para o rei. Que eu faria 2 pares de rei com 4. E ele tem valete e dama, 2 pares piores. Então, o próprio Horus também se bate no river. Pode ser que esquisite para ele. Então, tem muitas cartas que batem no river que podem frear a minha ação, muitas vezes. Né? E podem, muito mais vezes, frear a ação dele. Né? Na hora que eu chovo, ele pega e fala, putz, o cara tem ali, não vai blefar essa parada, tô perdendo, entendeu?
Então eu prefiro no turn que ele demonstrou que ele está muito confiante, que ele tem muito valor na mão dele, ele está muito seguro, mas está perdendo de mim, vou dar o all-in, que aí eu já faço ele dar o call, e no river não tem problema, né? Não tem nada que vai me prejudicar. Obviamente, a não ser que tome uma bad, mas aí é do jogo. E eu chovo ele, ele paga com vala dama, 2 pares, e no river bate o 3. Tá? Então o meu raciocínio foi esse. O jogador que é tight, que demonstrou que tinha muito valor na mão dele, e que demonstra que ele tá se sentindo bem na mão, porque esse bet dele é tipo, tô gigante, tá gigante, eu tô na sua frente, então all-in, né? Se você acha que você tá gigante. E aí, extrair todas as fichas. Então, o size, a questão do size é a leitura de oponentes. Agora eu quero analisar com vocês uma outra coisa que vai ser bem legal, bem interessante. Ó. Vamos imaginar, agora vamos fazer o contrário, tá? A gente vai se colocar no lugar dele, jogando contra um jogador bom, que também não fica bingando, não fica chovando, não fica fazendo nada disso. Então vamos lá, vamos se colocar. Agora a gente vai se colocar no lugar dele ali, tá? Então a gente agora esquece o 9 e 10, aqui a gente tem o vala dama, certo? A gente aumentou pré-flop, o oponente pagou, o cara que joga bem. No flop bate valete dama 4. O vilão dá check e a gente beta meio pote com 2 pares. O vilão pega e dá call. Tá? No turn bate um rei. O vilão dá check, o que joga direitinho, que não binga, que está jogando o jogo, né? Cara regular, lucrativo. Ele checa, a gente beta 2 pares, vala dama, raise de 960. E aí o vilão que está ali, que joga direitinho, pega e chova. Vamos imaginar o seguinte. A gente coloca o vilão que está chovando, a gente betou pré-flop, flop, turn a gente solta 960 e o vilão pega e volta ao win. A gente tem vala dama. Será que vocês dariam esse call? A gente coloca o vilão num blefe se a gente está demonstrando que a gente está gigante, que a gente soltou 960 e aí o vilão pega e volta ao win em cima da gente, sendo que a gente demonstrou que a gente tem muito valor. Blefe, a gente praticamente tira da mão do vilão. Falar que o cara tá chovando nada, né? Então, assim, a gente dá o call com esse vala dama. Vamos imaginar nas mãos que podem entrar no range do vilão, tá? Que eu colocaria se não é blefe. Se não é blefe, pode ser trinca de 4. É uma possibilidade do vilão chovar o in em cima da gente. Rei e valete. Porque ele pode ter pago só call com rei valete pré-flop, normal, fora de posição. No flop acertou o segundo par, deu call. No turn bate o rei, o vilão faz 2 pares, ele check e volta ao win. Entre o rei e valete também. Também estamos perdendo. Um rei dama eventualmente pode ser também. Pode ter o check raise no flop, mas pode ser também um check call no flop e no turn com 2 pares dá all-in. Pode ser também. E pode ser também um 9-10. Também acho que pode ser um 9-10. Das únicas mãos que são semi-blefe ou valor com draws que existem aqui, eu colocaria um rei 10 no vilão. Que ele deu call 2 pontas no flop, né? No turn ele acerta a top pair e tem o 10 protegendo ali ele pelo draw de sequência. Então ele dá check, quando a gente beta 960 ele volta ao win. O rei 10 talvez seja a única mão que a gente, se é valor ali, a gente está ganhando. Né? Para mim seria a única mão. Mas entra muito o rei e valete, entram muito as trincas, entram muito os 2 pares. Então quando a gente demonstra muito valor para um jogador bom, tá? A gente fala, cara, eu tô gigante. E esse cara pega e volta ao win, como eu fiz aqui em cima dele, ele poderia muito bem ter pensado o seguinte, cara, meus 2 pares vala dama eu estou perdendo. O cara voltou, eu enfiei 960, ele voltou ao win, é muito valor. Se eu acho que eu tenho muito valor, ele tem mais, né? E aí colocar esses ranges na mão do oponente, que seria a trinca, 2 pares maiores, a própria sequência, né? Então assim, eu acho que ele poderia ter foldado, era aqui que eu queria chegar. Eu acho que ele poderia ter foldado essa mão dele, né? Porque são 2 pares, mas são 2 pares que você
Se você está demonstrando muito valor e o cara que é bom, ele percebeu isso e ele volta ao in, cara, ele está muito grande, né? Então você tem que pensar o seguinte, pô, mas essa minha mão ela é muito forte mesmo, né? Se, por exemplo, se fosse uma trinca de dama, beleza. Uma trinca de rei, uma trinca de valete, tranquilo, porque aí você está ganhando de várias mãos que são dois pares e que chovam, né, de trincas menores, aí beleza. Mas aqui não, o cara ele tem os dois pares ali, mas valete e dama, né? Ele está perdendo para rei 4. Um rei 4 que eu posso ter dado call no flop, ele se beta muito, eu dou call no flop para ver o que ele faz turn. Aí acerto o segundo par no turn, rei 4, checo, ele beta, eu volto. Ele está perdendo até para rei 4. Rei 4, rei dama, rei valete, trinca de 4, sequência. Tem várias mãos que estão na frente dele, né? Então eu acho que aqui daria para ele ter foldado pela minha imagem, a imagem dele, pela forma como ele demonstrou muito valor e eu voltei ao in. Claro, aí é um jogo, aí é um nível mais alto, né? Aí a gente vai jogar um poker mais avançado, né? Metagame, essa questão de size, né? Aqui nesses limites, você vê um cara bom até de 3,50. Nesses limites, o pessoal não atinge esse nível. Isso a gente via na mesa de 15 dólares quando eu era regular e eu jogava com muitos jogadores, tinha muito cara bom que foldariam esses dois pares, né? Seriam jogadores que foldariam porque iriam ver que estavam perdendo ali pela forma como eu joguei. Mas é isso que eu queria mostrar para vocês. Bastante gente faria isso também no turn, daria o all-in, porque viu o valor na mão dele. Eu acho legal vocês terem feito essa análise. Outros preferiam call. Aqui eu só estou falando a minha forma de pensar, a minha forma de raciocinar a mão, baseado na leitura de oponente, na textura do board ali no turn, no size de aposta dele, e aí tomando com base em tudo isso, tomando a minha ação de all-in para tomar o call, extrair tudo, não correr o risco de deixar de acabar com o jogo no river por alguma carta que possa prejudicar, né, a gente, não de bad, mas prejudicar no sentido dele ficar com medo de atrapalhar a nossa jogada no river, então eu já mato a parada no turn, já dou o all-in e ele dá o call ali com vala-dama e a gente leva a mão. É isso, espero que vocês tenham gostado da análise, vou postar mais coisas. Quem tiver a fim de fazer o coaching, meu site é www.elcampus.com. O curso está muito legal, são 4 aulas de 1h30, a gente analisa hand history, faz review do aluno, tem um review de um jogo meu, tem aula teórica, tem uma aula que eu jogo ao vivo, é um curso completo. Vocês tem muito disso aqui que a gente está vendo nessa análise aqui, tem muito disso de analisar a mão, jogo mais avançado, questão de size, parte matemática, posição, blefe, tudo isso a gente analisa, tribet, tudo que está envolvido no jogo a gente analisa. Quem tiver afim, preço continua a R$ 500, o curso completo é um preço excelente para vocês poderem fazer o curso e poderem evoluir no jogo, beleza? É isso aí. Vou ver se eu começo a colocar mais vídeos aí, de preferência. Vou ver se eu consigo um vídeo por semana, né? Toda semana colocar um vídeo para que vocês possam evoluir e possam discutir aí comigo o raciocínio nessas mãos, beleza? Abração, boa sorte para vocês. Valeu.